Olá, queridos irmãos, nós estamos meditando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, pensando na importância do amor. Nós vimos o que o amor é paciente, o amor é benigno. Agora nós vamos começar a ver o que o amor não é. Paulo começa dizendo: o amor não arde em ciúmes, ou seja, o amor não é ciumento. Paulo coloca o amor não arde em ciúmes e ele usa a palavra arder, porque o verbo que ele usa é um verbo que tem a ver com calor, com ferver, ser quente. Paulo está dizendo que o amor ele não se deixa ferver de ciúmes. O que é ciúme? Ciúme é um sentimento de posse por aquilo que nós temos. É se apegar a alguma coisa, seja um objeto material, seja uma pessoa, seja, um conceito, uma ideia, e a gente tem ciúme daquilo e não quer dividir aquilo, repartir aquilo, compartilhar aquilo com o outro. O sentimento de ciúme é algo extremamente danoso. Uma pessoa que ama é uma pessoa que não se deixa arder de ciúmes, é uma pessoa que não deixa que o apego pelas coisas o escravize e transforme aquilo num ídolo do seu coração, a ponto de não querer de forma alguma perder aquilo que ele tem. Eu creio que um exemplo de ciúme que nós encontramos na Bíblia é de Saul para com Davi. Quando eles voltaram da guerra, voltaram da batalha, as mulheres cantavam dizendo: Saul matou seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Elas deram 10 vezes mais a Davi. E quando Saul ouviu isso, a Bíblia diz que Saul amava Davi. Davi era músico de Saul, Davi era um escudeiro de Saul, mas a hora que ele ouviu as mulheres dizendo que Davi matou 10 vezes mais do que ele, a Bíblia diz que ele se encheu de ciúmes e ele diz no seu coração: para ele deram 10 mil, para mim apenas 1.000, que lhe falta que não seja dar a ele o reino? E ele, com ciúmes do reino, com medo de perder o reino, transformou aquele sentimento de ciúme em ódio, em amargura e começou a perseguir a Davi. E a partir daquele momento, o amor que ele sentia por Davi agora se transformou em ódio, porque ele preferiu amar mais o trono do que Davi, o seu escudeiro, alguém que era fiel a ele, que o protegia e que lutava em prol do reino do qual ele era o rei. Ciúme é isso, queridos, é esse apego desesperado por aquilo que a gente tem, por medo de perder aquilo que a gente tem. A gente sente ciúme, se apega a isso e não quer compartilhar, não quer dividir isso com o outro. Saul teve ciúmes de Davi, porque Davi matou 10 mil, e enquanto ele matou 1.000, pelo menos era isso que as mulheres cantavam, e então ficou com medo que ele começasse a crescer, e ele perdesse o seu trono, perdesse o seu posto, perdesse o seu reinado, e por ciúme então ele impõe contra Davi uma dura, perversa e desonesta perseguição. Quantas vezes o nosso coração se enche de ciúmes? Quantas vezes por ciúme a gente se apega às coisas materiais e se afasta das pessoas? Com medo de perdermos aquilo que temos, alguns têm ciúme do filho, alguns têm ciúme do marido ou da esposa, alguns têm ciúme do carro, dos bens materiais, e por causa disso a gente acaba ficando sozinho, se isolando, quando na verdade nós fomos criados para nos relacionarmos com as pessoas. Paulo diz: o amor não arde em ciúmes. Quem ama não tem esse sentimento, esta prática ciumenta de se apegar às coisas materiais e se isolar, e se afastar do outro, e querer o mal para o outro, para que eu tenha o bem e não ele. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos livre desse sentimento, desta postura, desta atitude doentia, pecaminosa, egoísta, que faz com que nós transformemos coisas em ídolos,
e assim nos afastemos de pessoas com as quais nós deveríamos nos relacionar e deveríamos amá-las, guardá-las e protegê-las. Que Deus nos abençoe. Amém.